Já faz alguns meses desde que o tão aguardado filme do Flash estreou, e acredito que nesse momento todos já puderam assistir e assim ter a sua própria opinião sobre esse filme. Antes dele ser lançado, ele era tido como um filme que ia fazer um sucesso absurdo e que iria superar até filmes que foram muito elogiados, como Batman Cavaleiro das Trevas. A expectativa para The Flash era enorme, mas no fim ele não conseguiu atender a essas expectativas e desse jeito se tornou um dos maiores fracassos dos filmes de heróis. E passado um tempo desde o seu lançamento, as pessoas já puderam assistir e reassistir esse filme, e ao que parece ele decepciona ainda mais. E acredito que isso é porque esse filme tinha que ser muito épico, e ele passou longe disso. Agora The Flash foi eleito por um veículo bastante conhecido como o pior filme do ano, e hoje nós vamos falar tudo sobre isso logo após a abertura. Fala galera, tudo bem com vocês? Recentemente a Variety elegeu o pior filme do ano para eles, e esse filme é o filme do Flash. Em 2023 nós tivemos 7 filmes de heróis no cinema, e apenas 2 deles, no caso Guardiões da Galáxia Volume 3 e Homem-Aranha através do Aranhaverso, foram os únicos que não decepcionaram. O resto deles foi muito criticado e não fizeram uma boa bilheteria, infelizmente. Mas no caso de The Flash, o que houve com esse filme, pessoal, foi uma coisa muito estranha, porque esse filme estava sendo vendido como o melhor filme de super-heróis de todos, e nós vimos no final que não foi assim. The Flash, para mim, quando eu o assisti, eu estava gostando do filme, estava me entretendo, mas uma coisa que me incomodou um pouco foi no final do filme, porque tudo ali foi concluído de uma forma meio nada a ver, sem sentido. Isso porque nós temos a conversa entre os dois Barrys com o Dark Flash, e aí sem batalha final e nem nada do tipo, o Dark Flash perde e desaparece. E além disso, nesse momento, quando eles estão dentro da cronosfera, começa a ter várias participações especiais, que a princípio são legais de se ver, mas no fim só foi puro fanservice, que eu particularmente gosto, mas no fim não ajuda em nada o filme. The Flash é um filme divertido e interessante, mas quando você parar para pensar o que poderia ter sido esse filme, como ele poderia ser um grande sucesso se adaptasse direito à história dos quadrinhos, você se decepciona. E voltando na questão das participações especiais lá dentro da cronosfera, lá você tem o Christopher Reeve. E tipo, pra muita gente, esse é o melhor Superman, e o mais importante que já existiu no live action. E à medida que o tempo passa, ele ainda continua sendo parâmetro de comparação quando surge alguém que vai interpretar o Superman em um cinema ou em uma série. A cena que ele aparece poderia ter sido bem mais importante para o filme, como por exemplo, o Barry 2 e o Dark Flash estão lutando e o Barry principal também entra na luta. Sendo assim, nós temos uma batalha entre os velocistas e no final eles acabam voltando para a cronosfera. E por conta da luta entre os três, os universos começam a se chocar e serem destruídos. E como no filme, o Dark Flash vai atacar o Barry principal e o Barry 2 entra na frente e toma o golpe, e sendo assim o Dark Flash desaparece. Essa parte ficaria desse jeito como no filme, porque se o Dark Flash sabe que o Barry 2 era ele mais jovem, e se ele morresse o próprio Dark Flash desapareceria, não faria sentido ele querer matar o Barry 2, então essa parte ficaria desse jeito. Mas após isso o Barry principal estaria segurando o Barry 2 caído, ele se sentiria culpado por conta de tudo o que aconteceu. Enquanto ele estaria ali com um sentimento de culpa, sem saber como iria resolver tudo isso, o último universo que sobraria ali na cronosfera seria do Superman Christopher Reeve. O Barry olharia para cima e veria o Superman ali. O Superman não diria nada, mas ele olharia para o Barry sorrindo com aquela feição tranquila, de quem entendia o Barry e não queria julgá-lo. Então desse jeito o Barry estaria olhando para o Superman e para o símbolo em seu peito, e desse jeito ele veria que ainda tem esperança, e assim ele teria forças para levantar e consertar o que ele bagunçou. Então pessoal, para mim, a participação do Superman Christopher Reeve deveria ter tido uma importância a mais no filme, infelizmente não teve. E outra coisa que atrapalhou muito mais do que ajudou foram as pessoas que assistiam o filme meses antes dele ser lançado e falavam que ele era o melhor filme de herói, como o Tom Cruise fez isso e acho que até o próprio James Gunn fez isso. Por mais que o antigo DCU foi um universo que não deu muito certo, eu gostaria de ter visto o desenvolvimento dele. Eu gostaria de ter visto Liga da Justiça 2 e 3, gostaria de ter visto Liga da Justiça junto com a Sociedade da Justiça que apareceu em Adão Negro, e gostaria também de ter visto a luta do Adão Negro contra o Superman do Henry Cavill.
Mas se esse universo tinha que acabar, então ele merecia ter um encerramento decente, porque tinham pessoas que gostavam dos personagens desse universo e dos atores que os interpretavam. E mesmo que Aquaman e o Reino Perdido vai ser o último filme do antigo DCU, era pro filme do Flash ter dado um encerramento para esse universo. Era para esse filme ter feito uma grande homenagem para os personagens que fizeram parte desse universo, como Superman, Mulher Maravilha, Arlequina e muitos outros. The Flash pra mim ele decepciona quando eu vejo que ele não encerrou o DCU direito, e na verdade ele inventou mais uma trama que nunca vai ser explorada. Então The Flash é um filme divertido que gerou muita expectativa e não conseguiu atender a elas, e no fim se tornou um grande fracasso. The Flash foi eleito pela Variety o pior filme de 2023, mas será que eles estão sendo um pouco duros com ele ou não? Qual filme vocês acham que é o pior filme de 2023? Comenta sua opinião e não se desse vídeo sem curtir e sem se inscrever no canal, porque quando vocês fazem isso, a gente consegue entender que vocês gostaram do nosso conteúdo e isso nos motiva a continuar sempre trazendo mais conteúdo para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre nos apoiando e até a próxima.